Queria que a gente pudesse olhar para um texto da Bíblia. A gente está com um problema na nossa tela aqui, tem 3 projetores, mas um dos projetores queimou a lâmpada. Então assim, queria que vocês tivessem um pouquinho de paciência. Tipo, eu vou ter que ter um pouquinho de paciência também, né? E a gente poder ouvir a palavra de Deus, né? O Salmo 30:11 diz o seguinte, aí está no seu boletim aí atrás, está escrito assim: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Eu queria falar sobre um assunto espiritual, que muitas vezes afeta não só o espiritual, mas às vezes até o físico também afeta nas nossas vidas, que é uma coisa chamada vergonha. Eu queria que a gente pudesse refletir um pouco sobre a vergonha hoje nessa palavra. E eu queria abrir o texto então bíblico em João capítulo 4, versículo 4 até o versículo 15. E o texto diz assim, se você não conseguir ler aqui, por favor, abre no seu celular a sua Bíblia para a gente poder acompanhar direitinho. O texto diz assim: Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou numa cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com o que tirar água e o poço é fundo. Aonde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise voltar aqui para tirar a água. Há muito tempo atrás, eu acho que ainda era adolescente, quando eu assisti um filme que me chamou muito a atenção sobre essa questão da vergonha. Talvez alguns de vocês tenham assistido. Na verdade, o filme é uma encenação de um livro de um cara chamado Nathaniel Hawthorne, né? E esse camarada, ele escreveu um livro chamado The Scarlet Letter, que depois de um tempo virou um filme com a Demi Moore, né, chamado A Letra Escarlate. Não sei quantos já assistiram esse filme, A Letra Escarlate, mas assim, esse filme ele conta a história de uma família estava se mudando da Inglaterra para os Estados Unidos, e eles, nessa mudança, a esposa foi primeiro com a mudança, e ela ia se ajeitar, e depois o marido, terminando as coisas, ele ia para lá também, mas esse marido não chegou, né? E ela ouviu falar que houve um naufrágio, e esse barco afundou, e provavelmente esse marido foi dado como morto, ele morreu. E aí então, ela viúva, na sua angústia de solidão, ela conhece um pastor jovem, né? Um pastor puritano, de uma igreja puritana, uma comunidade puritana que tinha ali nos Estados Unidos. E aí, muito legalista, e essa mulher então, ela se apaixona por esse pastor, e claro, tem aquela, né, todo aquele romance da paixão. Só que ela fica grávida, e ela é uma viúva, e aí a sociedade então começa a perseguir essa mulher, porque ela está grávida. De quem que essa mulher está grávida? E todos queriam saber, e ela não contava, e ela foi presa, e para piorar a situação, o marido aparece. Ela grávida, fica grávida de uma menina, e nessa vergonha, nessa punição da sociedade cristã puritana, né?
Eu até coloco aqui um questionamento, se você tem alguma crítica contra a igreja evangélica e você quer reforçar essa crítica, esse filme é ótimo. Porque a comunidade cristã, naquele momento, era uma cristã muito legalista, muito voltada para as leis. E eu acredito que ali você tem uma conotação muito ruim da igreja, né? Então, assim, se você tem uma coisa contra assistir esse filme, se você quer mudar isso, vem aqui na igreja, e a gente está tentando mudar essa visão da igreja. Mas essa mulher, então, ela foi condenada. Na sua condenação, ela teve que usar uma letra vermelha com a letra A, né? Essa letra ficava estampada no peito dessa mulher, e essa mulher tinha que andar com essa letra pendurada no seu pescoço em todo lugar que ela fosse. Toda vez que ela saísse de casa, ela tinha que usar essa letra A. Do que será que essa letra A? Eu fiquei pensando, será que é de adúltero? Não, eu fiquei pensando que essa letra A é de te peguei, né? E aí eu fiquei pensando, o que será essa letra A? Mas colocaram essa letra A nessa mulher, e toda vez que essa mulher tinha que sair de casa, essa mulher então, ela era uma mulher escravizada de dentro para fora por uma vergonha estampada no seu peito. Essa mulher, ela tinha que andar com essa vergonha pendurada no seu pescoço, e em todo lugar que ela ia, ela tinha que usar aquela letra A vermelha pendurada no seu pescoço. Voltando agora para a nossa história bíblica, a gente vê aqui Jesus Cristo caminhando, né, descendo para Galiléia, e nessa caminhada, ele diz a palavra de Deus que ele estava cansado, né? Estranho, né? O Jesus, o próprio Deus, ele estava cansado. Isso mostra o quão humano Jesus era aqui na terra. Ele estava cansado, e ele sentou num poço, e diz ali a palavra de Deus que era meio-dia no deserto. Imagina o sol escaldante no deserto, e ele sentado ali no poço, e de repente chega uma mulher trazendo um cântaro, um vaso, uma vasilha grande para pegar água para sua própria sobrevivência. E essa mulher então, ela chega, ela olha para o poço, e ela vê um homem sentado, e ela percebe que aquele homem era judeu. E por isso a palavra de Deus fala que foi um encontro meio chocante, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Assim como, de repente, os cariocas não gostam muito dos paulistas, assim como os corintianos não gostam muito dos palmeirenses, a gente tinha ali uma certa rivalidade. Os judeus não gostavam muito dos samaritanos e vice-versa. E aí naquele sol escaldante, então a mulher resolve fazer o trabalho dela, que é tirar a água do poço. E aí Jesus, sentado ali no poço, ele vira para aquela mulher e fala: senhora, você podia me dar um pouco de água? Aí a mulher, assustada, ela fala assim: mas como? Você não é judeu? Como que você vai pedir água para mim, que sou uma samaritana? E aí Jesus, ele fala de uma água viva, e essa mulher fica assim: que água viva é essa? Você não tem nem como tirar a água do poço, você quer dar uma água viva? E aí Jesus, ele fala uma frase muito interessante. Ele fala o seguinte: quem beber dessa água que você está oferecendo, terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. E aqui tem um ponto muito interessante da história. Por que será que essa mulher ia buscar água ao meio-dia no deserto, no poço de Sicar? Por que será? Sabe, se você estivesse morando num deserto, se o único lugar para você tirar água fosse ali um poço que está no meio do deserto, qual seria o melhor horário para você ir buscar água? Que hora seria a melhor hora para você buscar água? Muito provavelmente no começo da manhã, quando o dia está fresquinho, ou no final da tarde, quando também o sol está baixando, não está tão quente. Aí você iria lá no poço pegar água para sua família, para sua sobrevivência. Mas por que será que essa mulher ia exatamente ao meio-dia buscar água? E eu digo para vocês, a palavra de Deus não está falando aqui
explicitamente que é, mas eu posso dizer para vocês, essa mulher tinha vergonha de aparecer para as pessoas. Devido a alguma coisa que ela fez no passado, essa mulher tinha uma vergonha na vida dela, e essa vergonha impedia ela de se relacionar com as pessoas. Sabe, o Brasil está passando por uma fase muito ruim economicamente falando. Sendo nós uma igreja de empresários, uma igreja que muitos lidam com a parte da confecção, tem muita gente passando por dificuldade. As nossas orações como pastores dessa igreja, nós temos orado muito pelas pessoas, pela sua empresa, nós temos orado muito pelo seu trabalho, para Deus dar graça, abençoar o trabalho, a vida e a família de vocês. Mas a gente sabe que tem muita gente passando por dificuldades, e no meio dessas dificuldades, às vezes, a gente tem um caso aqui, um caso ali, de pessoas que falem, e nessa falência, a pessoa fica com vergonha, vergonha de aparecer. E essa mulher, ela tinha essa vergonha, porque ela ia buscar água ao meio-dia, no horário que nenhuma outra mulher ia. Ela sabia que não ia ter outras mulheres lá, que ela ia estar sozinha. Tanto é que é estranho ela encontrar com Jesus no meio do poço, porque ela achava que não ia ter ninguém. E nós, muitas vezes, quando nós temos algo vergonhoso na nossa vida, a gente não quer que as pessoas nos vejam. E aí vem um cara sentado ali no poço, e ele fala assim: olha, se você beber da água que eu te der, você não vai ter mais sede. E aquilo, quando aquela mulher ouviu aquela notícia, ela logo pensou com ela mesma. Ela pensou assim, o que aconteceu aqui? Apertei o botão errado. Você volta para mim, Miguel. Assim, essa mulher, então, quando ela ouve essa notícia de que se ela beber da água de Jesus, ela não vai ter mais sede, ela logo pensou com ela mesma: assim, se eu beber dessa água e não ter mais sede, só a vergonha me escraviza, sem a tortura da exclusão social. Ia ser um alívio para essa mulher, na verdade. Ia ser um alívio, porque ela não ia precisar mais mostrar a sua letra escarlate para as pessoas. Ela não ia precisar mais passar aquela vergonha das pessoas ficarem: ela faz isso, ela faz aquilo. Ela ia se livrar de momentos ruins da vida dela. Mas eu digo para vocês, será que se ela não tivesse mais sede, se ela não precisasse buscar mais água, a vergonha dela ia ser resolvida? Não ia ser resolvida. Jesus queria mais. Jesus queria curar aquela mulher. Sabe, a gente passa por momentos difíceis na nossa vida. Existem momentos marcantes nas nossas vidas que nos perseguem como se fossem essas letras escarlates no nosso interior. E eu queria compartilhar de uma vergonha minha, do passado, um pouquinho do passado do pastor Joel. Queria que você pudesse entender isso comigo. Sabe, às vezes eu fico pensando e eu sinto vergonha, né? Na verdade, eu vou contar uma história para vocês. Quando eu era adolescente, eu estudei no Colégio Bandeirantes. E quando eu entrei no Colégio Bandeirantes, meu pai, ele tinha uma esperança muito grande em mim, sabe? Ele falou assim: meu filho Joel, ele é inteligente, esse vai dar certo, sabe? E ele tinha aquela esperança em mim. E eu entrei então no Colégio Bandeirantes, entrei estudando bastante. Eu lembro que existia uma classificação, as classes eram classificatórias. Então na oitava série tinha a 801, a 802, eu era da 816, né? Mas assim, na 816 eu estava ali naquela classe e eu falei assim: não, eu vou mandar bem. Eu vou fazer a oitava série, vou fazer os colegiais, e eu vou passar na melhor faculdade. E eu comecei bem, tirando notas altas. Aí sabe quando você fala assim: já estou na melhor escola, já estou encaminhado, estou tirando notas altas. Eu olhei assim para o meu futuro e falei assim: uau, já estou me vendo na melhor faculdade do Brasil. Aí eu cansei, sabe? Quando você já está lá em cima, aí às vezes você cansa. E eu me dei o luxo de falar assim: puxa, já que eu já estou lá, vou dar uma descansada. E esse foi um grande problema na minha vida.
Por quê? Porque eu comecei então a achar que eu não precisava estudar para tirar boas notas. Que eu podia dar um jeito, sabe? A sua nota está ruim, aí você olha, mas ainda tem mais 3 bimestres, tem mais 2 bimestres, dá para recuperar. Depois eu recupero. E a gente vai protelando, depois eu recupero, depois eu recupero, depois eu recupero. Quando eu menos vi, o ano passou tão rápido, tão rápido. Eu já estava em dezembro, com 3 recuperações, matemática, física e geografia, precisando de 9 em matemática. Geralmente japonês vai bem em matemática, eu sou uma aberração. E aí aí entra num desespero, aí estudando que nem louco, fiz todas as provas, passei de matemática, passei de física, passei. Geografia não vou repetir, né? Por 0,2 na média final de geografia eu fiquei. A minha mãe veio na escola, ela veio com um bolo de dinheiro no bolso para ver se de algum jeito meu filho passa de ano. E eu do lado, e a professora era uma japonesa. Cara, esse não vai passar. E ela estava decidida mesmo. Não, seu filho não vai passar. Eu lembro de eu fiquei com uma vergonha tão grande na minha vida, sabe? Eu fiquei assim, eu lembro que eu saí da escola ali, eu comecei a andar na Avenida Paulista. Eu devo ter andado umas 4 horas ali. Aí eu entrei no metrô. Aí eu sentei na cadeira do metrô e fiquei olhando para aqueles trilhos. E eu fiquei pensando assim, minha vida acabou. Acho que eu vou me jogar aqui nesses trilhos. Quando o trem começar a passar, eu vou me jogar aqui. Eu fiquei um tempão olhando para aqueles trilhos, sabe? Eu fiquei pensando, não na minha posição, como, puxa, o Joel repetiu de ano, mas eu fiquei pensando no meu pai. Eu fiquei pensando assim, puxa, os amigos do meu pai vão chegar para ele e falar assim, e aí, o Joel passou de ano? Aí meu pai vai falar para os amigos dele, não, ele repetiu. Sabe, naquele momento eu estava com a minha letra escarlate estampada no meu coração. Naquele momento de vergonha, sabe, eu fico pensando que se a gente assiste filmes e de repente a gente olha para o filme e a gente vê aquela máquina do tempo, sabe? Sabe, se você tivesse realmente uma máquina do tempo, que você pudesse voltar para trás e corrigir algumas coisas que você fez no passado, sabe, pensando que as coisas poderiam ser diferentes, mas não existe essa máquina. E a gente está com esse coração arrebentado, a gente tem um coração que a gente vai segurando, e a gente aperta o botão do automático na nossa vida e deixa as coisas passarem, mas a gente ainda tem vergonha daquelas coisas que a gente fez, mas assim, aquela vergonha vem só como uma letra pendurada no nosso pescoço. E nessa semana eu refletindo sobre um salmo, o Salmo 42, ele dizia o seguinte: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me verei perante a face de Deus. Sabe, a minha alma tem sede de Deus. Talvez você não entenda isso na sua vida, mas a sua alma tem sede de Deus. O pensamento augustiniano, ele fala o seguinte, que nós, como seres eternos, antes de nós nascermos aqui na terra, nós já existíamos numa eternidade com Deus, nessa comunhão com Deus. Mas quando a gente nasce aqui na terra por causa do pecado, porque existe pecado no nosso DNA, a gente esquece daquele relacionamento que a gente estava tendo com Deus, e a gente entra num mundo cronológico, num mundo temporal, onde existe hora para começar e hora para terminar. E nesse mundo temporal a gente esquece do relacionamento que eu tinha com Deus, e aí eu preciso restaurar isso através de quem? Através de Jesus Cristo.
Porque se eu ficar longe de Deus, se eu não encontrar esse Jesus Cristo, eu não vou conseguir me conectar a Deus. E quando acabar o meu tempo cronológico e temporal aqui na terra, eu não vou passar minha eternidade com Deus no céu, mas eu vou passar minha eternidade no inferno. E eu fiquei pensando comigo mesmo, a minha alma tem sede de Deus, a sua alma tem sede de Deus. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não entenda, o seu coração precisa de Deus. O seu coração é como uma terra seca que precisa da água viva de Deus. E eu queria dizer para vocês hoje, através dessa história bíblica, eu queria que vocês entendessem que Jesus é a água viva que pode acabar com a minha vergonha, com a sua vergonha. Só Ele tem essa água viva que pode limpar o nosso passado. Em 1 Coríntios 5,17 fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas ficaram para trás, e tudo se fez novo. Deus quer que você ande em novidade de vida. Deus quer que você deixe esse passado vergonhoso para trás, porque Deus não quer que você viva com um dedo apontado na sua cara, falando: olha o que você fez, olha que decisão errada que você fez, não devia ter bebido tanto. Essa é grave, né? Não devia ter bebido tanto. Sabe, Deus quer que você se livre desse dedo apontando para a tua cara. Deus não aponta o dedo na cara de ninguém. Deus não acusa ninguém. Quem acusa é um cara chamado diabo. Satanás, ele está toda hora acusando você. Você não fez isso? Você não fez isso? Quem é você para estar na igreja? Você não fez isso? Esse é o diabo. É o diabo, ele é o acusador, ele é aquele que acusa, que lembra do teu passado, que resgata a sua vergonha, coloca no seu peito e fala assim: está vendo, você carrega a letra escarlate no seu peito. Deus não. Aquela mulher samaritana, então, conversando com esse Jesus fala assim: vai lá e chama teu marido. Aí aquela mulher está conversando com um cara que é especial. Jesus era especial. Aquela conversa estava sendo especial. A presença de Deus ali era real. E no momento que Jesus falou: vai lá e chama seu marido, acho que a perna da mulher deve ter balançado. E agora? Que marido que eu vou chamar? Na sabedoria da mulher, ela falou assim: eu não tenho marido. E Jesus ficou contente com aquela resposta, sabe? Porque Jesus falou assim: puxa, você foi sincera, eu gostei da sua resposta, porque você não tem marido, você tem um agora, você teve 5 maridos, e o marido que você tem agora não é o teu marido. E Jesus ficou contente com a sinceridade daquela mulher. Aí a mulher chega e fala assim: meu, então você é um profeta, então você é um vidente, um mágico, como que você sabia da minha história, da minha vida? E aí nesse momento Jesus, ele olha para aquela mulher e ele fala o seguinte: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus fez uma pergunta para aquela mulher, e aquela mulher teve que mostrar a letra escarlate no peito dela. Ela teve que falar quem ela era. Olha, eu não tenho marido. Ela teve que falar aquilo ali, mas Jesus, ele fala: eu sou o Messias, eu estou falando com você. Sabe, às vezes a gente pensa que a solução da nossa vergonha vai ser a gente ler a Bíblia inteira em um ano. A gente acha que a solução da nossa vergonha é eu ter que dar o dízimo e a oferta no culto. Talvez a solução da minha vergonha seja eu vir domingo de manhã para a igreja, nesse horário maluco que a gente faz o nosso culto, que é a hora do almoço, você está morrendo de fome e ainda está ouvindo um gordinho aqui na frente falar. Talvez esse seja o meu sacrifício, talvez esse seja o preço pago, talvez eu tenha que fazer, talvez eu tenha que fazer, talvez eu tenha que dar, talvez eu tenha, eu.
Eu queria dizer uma coisa para você hoje. Eu queria que você entendesse isso ficasse muito claro na sua vida hoje. Porque não fomos nós que corremos desesperadamente para Jesus, mas foi Ele que veio até nós. Foi Jesus que teve a iniciativa, foi o seu amor infalível, imensurável, irracional, incondicional, que fez Jesus vir ao mundo, esmagar a minha vergonha, o meu pecado que tinha eu na minha vida. Não foi você que foi buscar Jesus, foi Ele que veio te buscar. Foi Ele, no seu amor imensurável, que veio tirar essa vergonha da sua vida. Jesus, Ele olha para aquela mulher e Ele fala o seguinte, Ele fala: olha, quem beber da água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher samaritana, ela estava ouvindo algo que vai muito além de não mostrar as minhas vergonhas para as pessoas, mas vai no ponto crucial lá dentro de mim, que uma operação espiritual vai ser feita em mim, e algo vai ser extirpado de mim, o DNA do pecado vai ser extirpado da minha vida. Sabe, a gente precisa entender uma coisa muito importante, no meio das nossas desesperanças e desilusões e depressões, nós vemos uma luz no fim do túnel. Nós vemos que alguém que não tinha pecado, alguém que viera de uma família real, um príncipe primogênito do rei mais poderoso do mundo, ele vem tirar a letra escarlate das nossas vidas, e ele vem pegar essa letra escarlate e pendurar no seu próprio pescoço, levar essa letra escarlate para a cruz, morrer numa cruz por você e por mim, para que essa letra escarlate seja eliminada das nossas vidas, para que a vergonha seja eliminada das nossas vidas. Ele vestiu a letra escarlate que estava pendurada em mim, ele levou para a cruz, ele acabou com aquela letra escarlate que sempre me apontava o dedo, e ele levou para a morte. Sabe por quê? Porque Ele te ama, porque Ele não quer que você seja uma pessoa infeliz, porque Ele não quer que você viva com um peso que você não consegue carregar, pendurado no teu pescoço. Porque esse Jesus, Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida aqui na terra. E Ele quer que eu e você passemos a nossa eternidade junto com Ele, a começar de agora. Eu termino minha pregação com um texto em Jeremias 33, 6 e 9, que diz assim: mas agora, deem outra olhada, eu vou promover nessa cidade uma reforma completa e profunda, que trará uma cura completa. Eu vou mostrar a vocês o que é uma vida plena, transbordante de bênçãos. Eu vou restaurar tudo o que Judá e Jerusalém perderam. Vou reconstruir tudo e deixar a cidade como nova. Vou esfregar e lavar toda a sujeira que fizeram contra mim. Vou perdoar tudo o que fizeram de errado, todas as suas rebeliões. E Jerusalém será o centro de alegria, louvor e glória para todas as nações da terra. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. Jesus quer te restaurar. Jesus quer te renovar. Jesus quer que você tenha um andar leve. Jesus não quer que você carregue um peso que você não consegue carregar.
Ele quer que você flua, que você flutue na presença de Deus. Deus nunca aponta o dedo na sua cara, mas Ele quer que você enxergue isso. Ele quer que você enxergue a necessidade de você se entregar para esse Jesus e viver uma vida que vale a pena, e viver uma vida que realmente é vida e não uma sobrevivência ou apertar o botão do automático e deixar as coisas rolarem até eu morrer. Jesus quer que você tenha vida, e vida em abundância. Eu queria orar por você hoje. Vamos fechar os nossos olhos. Eu sei que muitos aqui já passaram por momentos vergonhosos em suas vidas. Eu já passei. Mas um dia ali no meu desespero, na minha angústia, na minha vontade até de tirar minha própria vida, eu lembrei de Jesus. Eu lembrei que Ele é um Deus que me aceita do jeito que eu sou, um Deus que, apesar das minhas falhas, apesar das minhas decisões erradas, apesar da minha rebelião contra os meus pais, apesar da minha vida desenfreada, buscando a satisfação da minha própria carne, apesar de tudo isso, Jesus Cristo me aceita do jeito que eu sou. E eu queria dizer para você hoje, que Jesus Cristo te aceita do jeito que você é, que Jesus Cristo te aceita na situação que você está hoje, e Ele não aponta o dedo para você, Ele abre os braços para você. Esse Jesus, Ele está de braços abertos, esperando que você venha, esperando que você saia do seu lugar e que você declare para Ele: Jesus, eu quero, Deus, eu quero essa água viva, que vai saciar essa minha sede, esse meu vazio, que eu não consigo preencher com nada, Jesus. Não consigo preencher com festa, não consigo preencher com bebida, não consigo preencher com noitadas, e com nada eu consigo preencher, Deus. Mas se o Senhor tem essa água viva, me dá, Pai. Eu quero orar por você hoje que nunca tomou uma decisão dessa na sua vida. Sabe, você que nunca falou assim: Jesus, eu quero viver com o Senhor, eu quero beber dessa água. Se você tem esse desejo, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Se você quer ter esse Jesus, andar com esse Jesus, eu quero orar pela sua vida. Tem alguém aqui que gostaria de fazer essa oração? Amém. Amém. Não tenha medo. Você precisa dar um passo de fé. Amém. Você precisa tomar esse passo de fé. Tá todo mundo olhando, de olho fechado. Ninguém está olhando para você. Essa decisão é só sua. Mas você precisa tomar uma posição na sua vida. Você precisa falar: Jesus, eu quero. Eu queria que você levantasse sua mão para eu orar pela sua vida. Amém. Mais alguém quer beber dessa água? Amém. Pode abaixar sua mão. Amém. Pode abaixar sua mão. Amém. Senhor Deus, eu quero orar por essas pessoas que levantaram a mão agora. Quero pedir a Ti, Deus, que o Senhor venha derramar dessa água sobre a vida deles. Obrigado, Deus, porque nunca mais essa vergonha vai me perseguir. Nunca mais essa vergonha vai apontar o dedo na minha cara e me humilhar. Eu oro, Deus, para que o Senhor seja essa água viva que vai entrar na vida desses meus irmãos e irmãs
que levantaram a mão agora, Pai, eu oro, Pai, para que o Senhor venha saciar a sede espiritual das nossas vidas, em nome de Jesus. E eu oro, Senhor, também pelas pessoas que têm vivido essa acusação do inimigo, essa acusação de você é incapaz, essa acusação de você tomou decisões erradas, essa acusação de você errou, você não merece. Deus, eu quero orar por essas vidas, e eu peço, Deus, que o Senhor venha restaurar, renovar essas pessoas, que o Senhor venha curar, Senhor, assim como aquela mulher que tocou nas suas vestes e foi curada. Deus, que o Senhor venha curar as nossas vidas no dia de hoje, Pai, que nós possamos ser restaurados, assim como diz aquela oração de Jeremias, que o Senhor venha restaurar a nossa sorte, que o Senhor venha limpar e lavar toda a sujeira que nós fizermos, Pai, para que possamos andar contigo, para que possamos viver uma vida feliz, real, verdadeira. Deus, toca nos nossos corações, renova em nós, Pai. Não deixe com que essas feridas sejam escondidas com pano sujo, mas Deus, que nós possamos mostrar para Ti que é o médico dos médicos. Olha, Deus, tem uma ferida aqui na minha vida, no meu coração, eu quero que o Senhor venha curar essa ferida, que o Senhor venha medicar, limpar e curar essa ferida que me assola, que me maltrata, que me persegue, que me humilha. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha curar as nossas vidas, que o Senhor venha limpar os nossos corações, e que todo o passado vergonhoso das nossas vidas seja deixado para trás, Deus. Queremos andar em novidade de vida, queremos ter um caminhar leve, novo, buscando da Tua graça e do Teu amor. Limpa de nós todo o pecado, toda a vergonha que nos persegue, toda a letra escarlate pendurada em nosso pescoço, que o Senhor venha eliminar isso, Pai, de cada um de nós. Eu oro e Te agradeço e Te peço tudo isso, Pai, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo.